Hello, já voltei do meu circuito de cavernas da Dordogne, cavernas pré-históricas, e quero contar para vocês um pouquinho sobre elas, mais especialmente sobre Lascaux, que para mim, como o nome já diz, lascou com todas as outras. Lascaux, depois voltaremos nisso, no que Lascaux foi para mim, mas enfim, para quem não conhece a história de Lascaux, que é a mais famosa de todas, ela foi descoberta em 1940 por 4 amigos, jovens adolescentes, passeando com um cachorro. O cachorro, na verdade, descobriu o buraco e eles foram lá depois e alargaram, descobriram a caverna. E quando eles desceram lá com as lanterninhas deles, viram aquelas pinturas, perceberam que era algo muito especial, chamaram um professor, que percebeu também, e chamou outra pessoa e outra pessoa, enfim, a coisa engrandeceu. No final da guerra, a caverna foi aberta para visitação, mas teve que ser fechada para sempre nos anos 60. E tiveram que fazer isso porque perceberam que a visitação, aquelas pessoas entrando ali naquele ambiente daquela caverna, exalando CO2 e causando um aumento de umidade, estava prejudicando as pinturas. E surgiram fungos, surgiram uma série de doenças, digamos, né? E o único jeito de preservar aquilo era fechar para sempre. Então hoje só 2 pessoas têm autorização de entrar na caverna original e entram apenas 2 vezes por ano, por poucos minutos, só para verificar se tá tudo ok, se não tá mais danificado ainda, se o tal fungo não se alastrou, porque não conseguiram muito resolver. E por muito tempo ficou assim e ninguém mais conseguiu ver Lascaux, a não ser pelas fotos que existiam. E aí surgiu todo um projeto de construir uma réplica perfeita da caverna de Lascaux para que as pessoas pudessem voltar a visitá-la. E vamos fazer um parênteses para comentar uma coisa que eu já escutei quando mencionei por aí que ia visitar Lascaux, que foi o seguinte: mas é só uma réplica, né? Porque não dá para visitar a original, e aí não é tão legal. Quem fala assim não sabe bem do que está falando. Essa réplica, ela foi feita com tecnologia de ponta, ela levou anos. O nível de expertise que tem nela, não tem explicação. Tem um documentário no YouTube que mostra, explica, posso compartilhar depois com vocês, mas ela é perfeita em cada texturinha. A caverna foi toda mapeada, toda escaneada, e cada centímetro dela está perfeitamente reproduzido em todas as suas texturas e tons ali nessa réplica, que é onde se vai quando se visita. E em 2016, quando a réplica ficou pronta, eles convidaram o único dos 4 amigos que ainda estava vivo para ser a primeira pessoa a entrar e reviver tudo aquilo. E essa pessoa se chamava Simon, e do grupinho dos 4, ele era o único menino judeu. Logo após descobrir a caverna com os amigos dele, ele e a família foram capturados e levados para um campo de concentração. Como ele era menor de idade, ele foi resgatado pela Cruz Vermelha. E aí eu fiquei pensando, quando eu soube dessa história e vi o vídeo dele entrando em Lascaux e revendo de novo tudo aquilo que ele tinha visto a primeira vez, quando ainda era criança, né, com olhos maravilhados, eu fiquei imaginando como esse homem viu o mais horroroso da humanidade, o lado mais horrível, que foi tudo que ele passou no campo de concentração com a família dele, e também o lado mais lindo e incrível da humanidade, que são aquelas pinturas magníficas de 17 mil anos. Eu achei isso muito interessante e comovente até. Enfim, como foi para mim visitar Lascaux? Lascaux bateu em mim de modos diferentes e muito intensos. Primeiro, eu acho que foi aquele encantamento, aquela surpresa visual mesmo, de entrar naquela caverna e bater o olho e ver tudo aquilo, e aquelas cores, e aqueles desenhos, a coisa da beleza artística mesmo, que é muito encantador e deixa a gente estupefato. Segundo, tem aquela camada da história de você ficar imaginando que aquilo foi feito há 17 mil anos, e é muito fascinante, principalmente para quem estudou arqueologia, como eu, e gosta muito do assunto, né, e tá sempre lendo. Isso bate assim de um jeito mais interessante ainda. E terceiro, tem toda a camada intelectual, que é muito instigante, de você ficar se perguntando por que isso foi feito aqui, desse jeito. Tem muitos traços, muitos pontos, com muitas relações que ainda não foram explicadas e ainda são muito enigmáticas. Então, Lascaux tem todas essas camadas que são incríveis. E quando eu tava lá dentro, vendo tudo isso e pensando tudo isso, e a minha cabeça ali a mil, e aquela experiência visual e emocional e até espiritual, assim, é muito incrível. Chegou a me bater uma emoção. Eu fiquei
comovida, fiquei com olhinhos cheios d'água, tive que dar uma segurada na emoção ali dentro, porque para mim foi muito emocionante mesmo. Eu posso dizer com toda certeza que Lascaux foi um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida, se não o mais lindo. Com certeza, de todos os lugares que eu já visitei, foi o que mais mexeu comigo. Então, se você gosta de arte, se você gosta de história, se você gosta de arqueologia, eu recomendo muito. Não caia nessa de que, é uma réplica. Essas pessoas não sabem o que estão falando. Você tem a experiência completa, é muito lindo, é muito perfeito.